pelos efeitos econômicos decorrentes da pandemia do novo coronavírus, governadores esperam a sanção do presidente Jair Bolsonaro de um projeto de lei que garante auxílio financeiro para auxiliar os estados, o Distrito Federal e os municípios no combate à Covid-19. O PL tem origem no Senado e prevê auxílio financeiro de até 125 bilhões de reais. Deste valor, há um repasse de 60 bilhões em 4 parcelas mensais, sendo 10 bilhões reservados exclusivamente ao combate à doença. Na quinta-feira, governadores e o chefe do Executivo Nacional tiveram um encontro via teleconferência para debater o assunto. Temos que trabalhar em conjunto a sanção de um projeto que é uma continuidade de outras leis de há pouco aprovadas, de um auxílio, um socorro aos senhores governadores de aproximadamente 60 bilhões de reais, também extensivo a prefeitos, bem como nesse momento difícil que o trabalhador enfrenta, alguns perdendo seus empregos, outros tendo seu salário reduzido, os informais também que foram duramente atingidos nesse momento, buscar maneiras de, ao restringirmos alguma coisa até 31 de dezembro do ano que vem, isso tem a ver com o servidor público da União, dos estados e municípios, nós possamos vencer essa crise. No Direto ao Ponto desta sexta-feira, 22 de maio de 2020, vamos discutir esse projeto de repasse às unidades federativas. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. O presidente Jair Bolsonaro abriu a reunião anunciando que vai sancionar o socorro a estados e municípios, mas, em troca, pediu o congelamento do salário dos servidores estaduais até o final de 2021. O que a gente pede o apoio aos senhores é a questão de manutenção de um veto muito importante que foi largamente discutido, que atinge parte dos servidores públicos. Então, quando se fala que os informais perderam muito, que os formais também, muitos perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos, a cota de sacrifício dos servidores, pela proposta que está aqui, não ter reajuste até 31 de dezembro do ano que vem. Ao longo dessas últimas semanas, foi discutido, foi conversado, o que o servidor poderia colaborar nesse momento crítico que a nação se encontra. Tiveram mais variadas propostas, como, por exemplo, uma redução de 25% dos salários. Em comum acordo com os poderes, nós chegamos à conclusão de que, congelando a remuneração, os proventos também dos servidores até o final do ano que vem, esse peso seria menor, mas de extrema importância para todos nós. É bom para o servidor, que o remédio é o menos amargo, mas é de extrema importância para todos os 210 milhões de habitantes. Além dos profissionais da saúde, de segurança pública e das Forças Armadas, também foram excluídos os congelamentos, trabalhadores da educação pública, servidores de carreiras periciais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, de serviços funerários e de assistência social. O projeto também prevê a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos homologados até o dia 20 de março deste ano. Essa suspensão se manterá até o fim do estado de calamidade em vigor no país. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, destacou a importância do encontro de todos os níveis de governo atuarem juntos neste momento. Uma união que simboliza a importância da nossa federação, a importância dos nossos prefeitos, dos nossos governadores no enfrentamento à pandemia. Uma crise que tira a arrecadação de todos os entes federados, claro, da União, ao menor município, e nessa hora a coordenação e o comando do governo federal para reduzir danos e para garantir as condições de trabalho de cada um dos governadores e prefeitos é muito importante. E esse projeto vem nessa linha, projeto construído no Congresso Nacional, junto com o governo federal, que hoje vem a sua sanção, um momento muito importante
no enfrentamento aqui. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que esteve presente na reunião, comentou a necessidade de urgência nos repasses. A reunião com o presidente da República foi importante na direção de buscar um entendimento. O país não precisa de conflitos federativos, ele precisa justamente de união em direção ao enfrentamento ao coronavírus. Agora, pontuamos os governadores que é importante haver a sanção e o repasse o mais rápido possível do apoio financeiro do governo federal, da União, aos estados e aos municípios. E quanto mais atrasar a sanção e o repasse, maior será a perda e, consequentemente, maior a defasagem, a diferença entre o que vai ser repassado e o que tivermos perdido. Então é urgente que haja este repasse. Apesar dessa cobrança, que não é exclusiva ao gestor gaúcho, a equipe econômica sinalizou que o auxílio pode começar a ser pago só em junho. Isso porque o governo prevê mais 3 etapas burocráticas entre a sanção e o início das transferências. E para discutir esse tema, eu recebo aqui no Direto ao Ponto a editora de política do Correio do Povo, Maureen Xavier. Maureen, bem-vinda. Obrigada, Eric. Olá, ouvintes. Maureen, para nós começarmos, já existe alguma estimativa de quando o presidente Jair Bolsonaro deve sancionar esse projeto de lei? Havia uma grande expectativa de que ontem, na quinta-feira, durante a reunião do presidente com os presidentes do Senado e da Câmara e os governadores, essa sanção já acontecesse logo em seguida. O presidente, durante a reunião, disse que vai, confirmou a sanção com alguns vetos, a gente vai falar deles em seguida, mas o que acontece? A expectativa é grande de que isso aconteça ainda nesta sexta-feira, porém, como tem alguns detalhes que são técnicos e nesse ponto o ministro da Economia, Paulo Guedes, está à frente. Sem esse aval, não vai ocorrer a publicação no Diário Oficial. Porém, apenas até para contextualizar, existe um prazo, esse projeto, ele foi aprovado, a terceira versão dele, porque já é uma discussão que vem ocorrendo desde abril, mas ele foi aprovado no dia 5 de maio na Câmara, e depois, no dia 6 de maio, no Senado, a última votação, vamos dizer assim. E desde então, ele está com o presidente para a sanção. Tem um prazo que ele termina no dia 27, que é na semana que vem. Então, até essa data, dia 27, o presidente precisa sancionar. Então, a expectativa é grande. Mas por que a expectativa é maior? Porque depois da sanção, existe uma série de tramitações para poder fazer com que esse dinheiro realmente caia na conta, dos governadores e dos prefeitos e possa ser utilizada. Justamente sobre esse processo para a medida ter validade, o que vem depois da sanção presidencial? Conta pra gente. Pois é, então, existia já uma expectativa muito grande, porque esse projeto ele é muito específico. Por quê? Vamos explicar ele desde o início. Ele é um projeto que ele não partiu do presidente, ele partiu do Congresso. Então a gente sabe que a pressão que existe no Congresso, ela vem muito das bases, das origens dos estados, e dos prefeitos, as bases desses políticos. Perfeito. Ele foi feito, por quê? Porque o governo federal, logo no início da pandemia, quando começou a ter esse impacto econômico, o governo federal anunciou uma série de medidas de apoio aos estados e municípios. Porém, efetivamente, no papel, elas não nasceram. Então, o Congresso, principalmente nesse momento inicial, por parte do Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele pegou um projeto que existia. O antigo projeto do Plano Mansueto, Fez uma nova redação, apresentou, foi aprovado no Senado, só que daí começou o jogo político. Por quê? Porque no meio de toda essa discussão sobre qual era a ajuda efetiva que seria feita aos estados e municípios, começou a aprofundar a briga política entre o presidente e os governadores, principalmente. Então, o que nessa discussão toda evoluiu? Evoluiu que sim, o Congresso ia fazer um projeto para ajudar os estados e municípios. Como é que é essa ajuda? Essa ajuda ela está estimada em cerca de 125 bilhões, dividido em alguns percentuais para os estados, para o Distrito Federal e para os municípios. Porém, desse pacote todo, o que interessa
é o valor de 60 bilhões. Por quê? Porque esse é dinheiro efetivamente novo, né, que os entes vão receber. Por quê? Porque a outra parte, ela envolve não pagamento de dívidas, não pagamento da dívida com a União, que são valores expressivos, porém muitos estados já tinham obtido a suspensão desses pagamentos via judicial. O Rio Grande do Sul é um deles, já não paga a dívida com a União já há alguns anos em função de uma liminar obtida no STF. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de 60 bilhões, que são valores, dinheiro. Vamos pensar nós, né, na nossa conta bancária, que é um dinheiro que vai cair. Desses 60 bilhões, 50 bilhões, eles são para uso livre. Então, quer dizer assim, é aquele valor que ele vai te dar e tu paga as contas que tu quiser, faz os investimentos que tu quiser. Desses 50, são 30 bilhões para os estados divididos e 20 bilhões divididos entre os municípios. 10 bilhões são efetivos para as áreas de enfrentamento à Covid. 7 bilhões para estados, 3 bilhões divididos para os municípios. O Rio Grande do Sul, especificamente, que está com toda essa crise que já não era, de agora ela só foi agravada em função da pandemia, vai receber cerca de 1,9 bilhões, dividido em 4 parcelas, cerca de 500 milhões cada parcela. Mas só para a gente fazer uma comparação, ela é uma ajuda muito importante, o governador tem dito isso, tem pedido isso, só que ela vai amenizar o impacto efetivo econômico da pandemia. Por quê? Levando em consideração os meses de abril, porque todo o faturamento ele é feito no mês seguinte, né? Então, assim, os efeitos de março foram sentidos em abril, os de abril agora sentidos em março. O Estado já tem estimado uma perda de arrecadação de 1,7 bilhão. Então, esse 1,9 bilhão, ele vai tapar o buraco que já existe. E ele vai ainda vir a conta-gotas nos próximos 4 meses. Então, assim, ele não é uma ajuda, vamos dizer assim, que vai ser suficiente, porém ele ajuda muito, ele é essencial nesse momento dessa dificuldade financeira. E em meio a esse cenário todo, a gente tem uma briga política, né, entre o presidente Jair Bolsonaro e os governadores, que ontem na reunião parecem ter se acertado, mais ou menos, ter baixado o tom dos discursos. Mas quero te perguntar especificamente sobre a questão da divisão dos recursos. Tem essa verba total que tu mencionaste quanto o Rio Grande do Sul vai receber, mas como foi feita essa divisão? Exato. Um dos principais argumentos que os governadores utilizavam quando esse projeto estava em discussão no Congresso, e nesse ponto a principal articulação foi feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quando o projeto estava em discussão na Casa. O que acontece? Um dos critérios que os governadores defendiam era a compensação, ela tem que ser proporcional à perda da arrecadação e ao que o Estado representa. Vamos dizer aí, por exemplo, São Paulo, né, que tem um poder econômico grande, deveria receber mais do que estados menos expressivos economicamente. É óbvio que isso gerou toda uma briga, um lobby, é óbvio que todos os estados queriam puxar para os seus, colocaram alguns indexadores para poder fazer esse cálculo, que não acabou agradando todo mundo, né? A gente tem, por exemplo, algumas divisões que podem servir, por exemplo, como referência. A gente tem o estado que, né, vamos usar como comparação, né, o Acre vai receber cerca de 198 milhões, né? Daí a gente tem São Paulo, que apesar de todas ali as brigas vai ficar com o maior valor, que é cerca de 6,6 bilhões, né? O Rio Grande do Sul ali com seus 1,9 bi. Porém, isso não é só esse valor, não foi só esse critério, né, que foi utilizado de perdas. Foi também utilizado os critérios da taxa de incidência da doença, né, para também poder fazer uma divisão mais justa, né? Mas sim, esse ponto foi uma briga muito grande ali entre os governadores, exatamente, os governadores não, entre os políticos que representavam esses governadores, né, esses estados, nessa briga. Mas no final das contas, mesmo esses valores não sendo suficientes, como propriamente os governadores já manifestaram, ele acaba sendo uma ajuda.
está vindo num cenário de uma briga política muito grande. Vamos contextualizar um pouquinho o que acontece. Acontece que lá no início, na segunda, terceira semana de março, quando os governadores começaram a adotar algumas medidas de maneiras diferenciadas, já se previa esse impacto na economia. Entretanto, a gente sabe, o presidente Jair Bolsonaro não tem, né, escondido isso, nunca, inclusive utilizou esses argumentos nos seus pronunciamentos em TV, que ele era contra essas medidas. Ele era contra as medidas de restrições de comércio, da economia, para ele tinha que ficar tudo aberto. Ele, como é que é o termo? O isolamento vertical, né, apenas os grupos considerados de altíssimo risco, como os idosos, deveriam ficar protegidos e o resto da economia deveria seguir funcionando. Os governadores não adotaram, alguns, dependendo de algumas medidas, até pela presença e da circulação do vírus em cada localidade, adotaram as suas restrições. E isso foi um embate que foi se agravando muito nos últimos tempos, a ponto de o presidente Busso recorreu ao STF para ter a autonomia sobre a questão do funcionamento ou não. A resposta não foi positiva. O STF reconheceu que os governadores e prefeitos têm o direito de legislar sobre o que vai funcionar, o que não vai funcionar em função dessa situação de calamidade pública. E o presidente, então, rebateu, dizendo, bem, se é responsabilidade deles, não venham me pedir ajuda depois. Porque quem tem a capacidade financeira, da maneira da distribuição financeira do país, é o presidente. Quem tem a caneta, como muitos até utilizam a brincadeira, quem pode produzir e pegar dívidas é a União. Então, quer dizer, o presidente ficou com esse poder que ele está, nesse momento, ainda exercendo, porque ele não assinou o projeto. E nessa discussão toda, a gente tem um episódio, né, 2, na verdade, que são bem emblemáticos nessa briga. Teve uma rodada de encontros no final de março, em que o presidente começou a conversar com os governadores, divididos por regiões, no intuito de estabelecer esse não isolamento. E nessa houve um enfrentamento muito sério entre Bolsonaro e Dória, foi lá dia 25 de março, né, eles trocaram acusações e desde então as manifestações foram muito ríspidas. O que a gente viu ontem? A gente viu ontem um pedido de trégua, né? Bem, vocês precisam da minha ajuda como presidente, então vamos negociar. Porém, ele, na discussão que teve no Congresso, para o governo poder liberar essa ajuda, né, vamos pensar assim, no âmbito numa estrutura familiar, seria como se o pai estivesse liberando recurso para os filhos, né? Ele botou uma contrapartida. Essa contrapartida ela foi discutida diretamente pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que disse, olha, a gente concede esses benefícios, porém a gente quer uma contrapartida, a gente quer um compromisso de algumas restrições, entre elas a principal, que haja o congelamento dos salários e dos benefícios dos servidores públicos estaduais até dezembro de 2021. Sobre esse requerimento, Maureen, por que o presidente está pedindo o apoio dos governadores, se ele pode simplesmente dar o canetaço dele? Por quê? Porque isso vai gerar um desgaste político ali na frente muito grande. Os servidores públicos estaduais vão querer reajustes, passada a pandemia e tudo mais, e os governadores não vão conceder. Só que eles não vão também poder dizer, olha, foi culpa do presidente, né? Essa responsabilidade vai ser deles. Mas, claro, isso vai ser num próximo momento, mais lá na frente. Falando sobre o Rio Grande do Sul e essa questão, qual foi o posicionamento do governador Eduardo Leite? Ele manifestou-se a favor desse veto, ele disse que não é ser contra os servidores, porém nesse momento em que boa parte da massa trabalhadora privada está tendo impactos, né, com reduções salariais, com a perda propriamente do emprego, os servidores poderiam, né, dar a sua contribuição, que é não ampliar o peso da máquina pública nesse momento em que os investimentos também precisam ser mais direcionados para a área da saúde, para a área da assistência. E eu queria aproveitar exatamente esse vínculo, porque no caso do Rio Grande do Sul, o governo do estado ele fez o pagamento da folha
O último depósito, né, foi no dia 14 de maio. E não há previsão para um novo depósito. E isso nós estamos falando da folha de abril. Né? Então, quer dizer, havia essa expectativa muito grande de que esse valor entrasse na conta essa semana para poder repassar aos funcionários, o que não vai acontecer, né? Hoje é sexta-feira e tem essa logística toda de como fazer esse depósito, então essa expectativa aumenta na próxima semana de quando vai acontecer, quando é que esse valor chega, mesmo que pequeno, para poder repassar aos pagamentos. Nessa briga política e econômica, para além da questão do presidente defender a não manutenção do isolamento social, o Jair Bolsonaro participou também de atos considerados por muitos antidemocráticos que pedem o fechamento do Congresso e do STF, por exemplo. Em resposta a isso, o governador escreveu uma carta aberta defendendo essas duas instituições brasileiras. O que esse documento representa nessa disputa política entre estados e o governo federal? Esse ponto foi uma ruptura. Então nós estamos falando de mais de um mês de uma ruptura muito grande entre a presidência e os governadores, no meio de uma pandemia, no meio em que o Ministério da Saúde precisa liberar leitos, precisa autorizar esses leitos, precisa liberar equipamentos, precisa liberar recursos. Então, a reunião da quinta-feira ela foi marcada por simbolismos, ela foi marcada por considerado esse fato histórico, como o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, falaram, né, de que é histórico e é um momento também de ver por quê. Porque o presidente Jair Bolsonaro está enfrentando um isolamento político muito grande, né? Brigou com os governadores, está sem partido, está negociando com os partidos chamados do Centrão no Congresso para tentar ter uma blindagem. Por quê? Porque da outra ponta tem uma avalanche de pedidos de impeachment contra ele, né? Então, sim, é uma briga econômica, de calamidade pública e política muito forte. Focando aqui no Rio Grande do Sul de novo, Maureen, quando esse dinheiro chegar aos cofres gaúchos, qual deve ser o direcionamento que o governador Eduardo Leite e a equipe econômica devem dar para essa verba? Especificamente, esses recursos agora, eles deverão vir para pagar a folha, né? Esse deve ser o foco principal. Teve uma outra decisão essa semana também, que é uma novela. Essa é uma novela mesmo, de mais de 2 décadas, que envolve a Lei Candir. Né? Os estados dizem que perderam muito, a União diz que já pagou, só que são valores também muito importantes, há divergências em relação a quanto que o Rio Grande do Sul pode receber, mas sim, o estado tem uma expectativa de que haja esse acordo o mais breve possível e que os estados recebam esses valores. O governo do estado, se a gente for pensar efetivamente, ele vinha num planejamento bem diferente, né, no final do ano passado e no início desse ano. A gente conversou, inclusive, várias vezes sobre isso em outros podcasts, sobre toda uma reforma, né, que o governo vinha prevendo no estado, envolvendo a Previdência, né, aquela votação que teve, aquela chamada extraordinária no final de janeiro, que o governo conseguiu aprovar boa parte dos seus projetos, envolvendo categorias muito difíceis, como o plano de carreira do magistério, entre outras. Então, assim, o governo vinha nessa expectativa de, bem, conseguimos mudar a Previdência, né, que já está tendo seus reflexos agora em abril, apesar de algumas ações na Justiça, vinha numa expectativa de conseguir concluir as concessões, a venda, na verdade, né, a privatização de algumas empresas nesse ano, né, isso significaria dinheiro novo dentro do caixa. A questão da dívida com a União, ela já estava suspensa por meio de liminar, como nós já falamos, mas ele tinha muito firme que seria possível fazer a adesão ao regime de recuperação fiscal, que no final das contas se tornou esse projeto de auxílio aos estados e municípios. E que isso iria dar um fôlego, né, para o Estado. O próprio parcelamento dos servidores vinha num processo de redução de prazo e agora ele estourou completamente, né, perto do que vinha sendo ali, talvez de 13 dias, 20 dias de atraso. Agora provavelmente deve fechar 40 dias. Então vinha num processo econômico que simplesmente parou, né, quebrou toda aquela projeção. Porém, a gente precisa indicar alguns movimentos que a gente pode considerar como vitórias aqui no estado do Rio Grande do Sul. Teve um acordo inédito
Isso, inclusive, era uma briga que estava no Supremo, por quê? Nos últimos anos, em relação a essa crise econômica que vinha se acentuando, o governador anterior, José Ivo Sartori, ele havia conseguido congelamento dos orçamentos dos outros poderes. Porém, ele havia mantido o crescimento vegetativo, né? Congelava os valores, mas mantinha o crescimento vegetativo, que era cerca de 4% e alguma coisa por cento. Bem, o ano passado, no primeiro ano de gestão, o governador Eduardo Leite encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de congelamento, inclusive do crescimento vegetativo. Né? Isso repercutiu nos outros poderes, que entraram com ações tentando derrubar isso e manter pelo menos o crescimento vegetativo. Bem, veio a pandemia, todos os poderes estão fazendo a sua cota de contribuição, vários valores já estão sendo passados para o executivo, né, devolvidos, e foi encaminhado na semana passada, né, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. E nesse projeto veio num evento simbólico também, que aconteceu na Assembleia Legislativa, com a presença de representantes e do chefe dos poderes, de todos os poderes, em que eles disseram assim, bem, nós aceitamos, né, esse congelamento total e também deixamos ali em aberto uma possibilidade, dependendo de como for a questão financeira, de um aumento, mas a gente aceita isso, tanto para 2020 como 2021. Isso é um indicativo muito importante, né, para quem tem acompanhado essas brigas entre os poderes. Isso mostra que há uma união, né? A Assembleia Legislativa não deverá aplicar agora no mês de maio, porém já começou a discutir internamente a possibilidade daqui a pouco do parcelamento dos salários dos seus servidores e deputados, inclusive, caso essa crise venha se agravar, que é o que nós vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Que, assim, todas essas projeções, todas essas discussões que a gente está tendo, tudo entrou agora muito no improvável, né? Até próprio essa costura de retomar as atividades, ela vai passar um pouco de que como isso vai reagir, né? Como que as pessoas vão começar a reativar a economia, mas também de como essa pandemia vai se refletir no Rio Grande do Sul. Maureen, para a gente finalizar, eu quero que tu comente o que a gente pode esperar esse projeto final a ser sancionado pelo presidente. Já comentamos do veto, a questão do aumento dos salários dos servidores públicos, mas o que deve vir aí pela frente? Esse é vamos dizer assim, é o principal, né? Ele é o fiel da balança. Ontem, os governadores, na verdade, 3 tiveram o uso da palavra, efetivamente. O governador Eduardo Leite até acabou chegando a fazer uma manifestação bem curta ali, porque o governador Dória estava com um pouco de dificuldade, mas assim, o que a gente vê? O presidente deixou em aberto. Havia essa certeza, né, de que ele vetaria o auxílio, o congelamento, né, ele iria manter essa questão do congelamento dos salários. Por quê? Porque ele já tinha dito isso várias vezes, né, já havia sinalizado. Só que assim, o que tem? Existe agora muita expectativa de o que mais que deverá vir. Ele falou ontem durante a reunião na abertura sobre os vetos, né? Mas daí começou a ficar a expectativa de, bem, quais serão esses vetos? E isso não ficou claro, né? E até agora não tem, então a gente vai ter que realmente aguardar o projeto que vai ser sancionado para ver o texto e o que ele vai trazer. Tem alguns pontos, assim, que pode ser que daqui a pouco apareçam, além desse, né? Que é a questão ainda da negociação de algumas dívidas, que alguns estados estavam querendo que fosse um pouco ampliada e que talvez pode ser que isso não aconteça. Oficialmente, o presidente pediu, né, o apoio aos governadores para o veto da questão do reajuste, né? Agora, o que vai vir exatamente desse texto, agora a gente vai ter que aguardar. Claro, é prerrogativa do presidente fazer os vetos, né? Dependendo deles, eles são analisados depois pelo Congresso, que pode manter ou derrubá-los. Claro, partindo do pressuposto de que está tentando essa reaproximação, né? Toda essa conjuntura nova, provavelmente os vetos que o presidente fizer vão ser
aceitos, né, no Congresso, numa celeridade, até para poder, né, fazer com que esse projeto tenha validade de uma vez. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e o episódio teve na edição Pedro Bastos. Bom final de semana e até a próxima!